Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Então, dessa vez eu estou a criar uma nova playlist para exercícios e decidi começar com exercícios de CSS, falando sobre o uso de alguns tipos de cores, sendo eles, como vocês podem estar a ver na tela, o RGB, RGBA e o hexadecimal. Todos os materiais desta aula e das próximas vão estar hospedados aí lá no nosso repositório do canal, o repositório do Orivatec. Para vocês que estão a chegar agora, que não conhecem o repositório, provavelmente não conhecem Git, GitHub, é só dar uma olhada no canal que tem aí um curso explicando sobre o que é repositório, como trabalhar com Git, como trabalhar com GitHub, como é que vocês podem ter acesso aos projetos que eu vou criando aqui no canal ou nas videoaulas. Vocês vão poder baixar e tal, vão poder ver o código e prontos. Então dá uma olhada aí no canal se não tiver conhecimento de Git e GitHub. Eu vou deixar aqui os links para as aulas ou para o curso de Git. Eu vou deixar também um link para o repositório do Orivatec. Então, sem mais delongas, vamos avançar com a nossa aula. Primeiro, vamos começar com o RGB. Do inglês, Red, Green e Blue. RGB é basicamente um padrão de cores, uma forma de você definir cores, fazendo aí uma combinação entre essas três cores, Red, Green e Blue, que traduzido para português, para quem não sabe, vermelho, verde e azul. Então, a primeira nota. Padrão de cores definidas com base em três cores, vermelho, verde e azul, como eu disse antes. Eles são separados por vírgula. Aí vamos ver isso na prática, como é que funciona. Cada cor possui um valor entre 0 e 255. Também vamos ver como é que funciona. Então eu preparei aqui dois exemplos. O primeiro é este, em que nós temos o RGB a ser utilizado aqui e entre parênteses eu passo um valor para o vermelho, que neste caso passei 255, como os valores variam de 0 a 255, quer dizer que o vermelho aqui está no máximo, que é 255. Depois, para o verde, nós temos 199. Não é o máximo, mas tá, é um valor muito alto, né? Quer dizer que, para além do vermelho estar com um tom muito chamativo, vamos ter também o verde aparecendo um pouco, ou algo do tipo. E para o azul, que é a nossa última cor, temos 255, que também vai estar muito chamativo. Eu nem sei qual é o resultado dessa cor, também não testei, só pus aqui como exemplo. Então, nós vamos lá para o código, que eu já preparei uma estrutura aqui antes, bem simples até. Para quem está começando com HTML, CSS, não se preocupa muito em como é que eu organizei as caixas desse jeito, como é que eu coloquei as cores. Não, pode esquecer isso. O meu objetivo nesse momento é você entender como é que se utilizam esses três tipos de cores: o RGB, o RGBA e o hexadecimal. Então, como é que eu coloquei as divs desse jeito, as caixas organizadas assim? Esquece, nem presta muita atenção nesse assunto. Então, para começar, tem um HTML aqui bem simples até, em que eu criei a estrutura básica, sim. Um, Chamei aqui uma folha de CSS externa, que nós vamos utilizar mais para frente, onde vamos definir as cores. E depois coloquei as minhas divs, que são aquelas caixas que vocês estão a ver lá com algumas cores e tal. E também já preparei aqui algumas tags do tipo H1 para definir título, né? Mas neste caso eu vou colocar a combinação de cores que eu fizer lá no CSS. Vai entender bem para frente. Então, nós vamos lá no CSS. Também não tem nada de muito especial.
Para quem é avançado, é claro. Para quem está a começar agora pode ser uma confusão, por isso é que eu disse, tentem nem prestar atenção nesse assunto. Esqueçam. O que eu quero que vocês entendam é como é que podem usar as cores do tipo RGB, RGBA e hexadecimal. Então, para a primeira caixa, eu preparei para o primeiro exemplo. Então, eu simplesmente vou ver aqui qual é a combinação que eu utilizei. 255 para o vermelho, 199 para o verde e 250 para o azul. Vamos lá testar. Então, RGB, a função que vai me permitir usar essa combinação de cores. 255 para o vermelho, que é o máximo. Não esqueça, separar por vírgula. 199 para o verde e 250 para o azul. Então eu vou salvar isso aqui, vou para a minha página e atualizo. Vocês notam que aparece aí uma cor meio rosa, algo do tipo. Então, o rosa só surgiu aí porque eu fiz uma combinação entre vermelho, verde e azul. Suponhamos, por exemplo, se eu dizer que o azul tem zero, ou seja, praticamente o azul nem entra na cor, porque se eu definir que ele entra com zero, praticamente ele não entrou na cor, ou algo do tipo. E dizer que o verde também tem zero, neste caso vamos ficar só com o vermelho. Para além do mais, vai ser o vermelho no máximo, porque 255 é o máximo que eu posso colocar. Se eu salvar e atualizar, aí está, vocês notam que ele só aparece um vermelho muito chamativo, aparece vermelho no máximo. Isso porque eu defini que o verde e o azul nem vão reagir, porque vão ter zero. Logo eles não fazem praticamente nada. Então fica somente o vermelho com a capacidade máxima, se assim eu posso dizer. Acho que já deu para compreender. O mesmo acontece se eu fizer, por exemplo, 0 para o vermelho, 255 para o verde. Então ele fica em um tom verde no máximo. Isso porque eu zerei os outros. Eu podia, por exemplo, colocar aqui 100 para o vermelho, ou seja, uma combinação de 100 para o vermelho, 255 para verde e 0 para azul. Ficou um verde aí, acho que mais claro. Mas vamos lá ver se eu colocar 150, qual é a cor que vai chegar. Vocês veem que o verde vai ficando um pouco mais claro. Daí, se eu colocar o azul para reagir também, por exemplo, com, sei lá, uns 90, aí está. Você vai ver que, sei lá, existem muitas possibilidades para você trabalhar com isso. Então, eu vou voltar aqui ao padrão, ou ao valor que eu defini lá como exemplo. 199 para o verde e 250 para o azul. Então, eu acho que já deu para entender. Podemos avançar e ver o segundo exemplo que eu coloquei aqui. Então, o segundo exemplo é 45 para vermelho, 100 para verde e 200 para o azul. Com certeza, então, RGB, a função que eu vou utilizar para combinar as cores. 45 para o vermelho, 100 para o verde e 200 para o azul. O que eu acho, porque como eu disse antes, não testei essas cores, foram só cores que eu atirei aí, é que o azul vai estar aí a aparecer mais, porque, como você já deve estar a imaginar, ele está a reagir com 200, que chega a ser mais do que o verde e o vermelho em separado ou em conjunto. Ou seja, eu juntando o verde e o vermelho, ainda assim não vai chegar até onde chega o azul. Mas vamos testar. E aí está, vocês podem notar que tem um azul aí, nem sequer dá para notar algo do tipo que o vermelho e o verde reagiram aí. Eu posso tentar simplesmente colocar aqui 200 para o verde, só para ver.
vocês veem que a cor vai mudando. Olha só, existem muitas possibilidades para vocês testarem aí. Existem muitas combinações que vocês podem testar. E prontos, eu vou voltar aqui para o 100. E acho que vocês já conseguiram compreender como é que funciona o RGB. Então nós vamos avançar para o RGBA, mas não sem antes eu copiar a combinação que coloquei aqui. Como eu disse antes, eu ia colocar aqui. E essa segunda combinação eu vou colocar aqui. Então salvo. E aqui está. A combinação que eu utilizei para formar esse rosa é esta. E aqui eu utilizei para formar este azul é esta. Ok, então vamos avançar. Vamos lá para o nosso RGBA. Então, RGBA é o princípio é o mesmo, vermelho, verde e azul. Mas o A neste caso é A de alfa, que vai me permitir eu trabalhar com o nível de transparência da cor. Uma nota, padrão de cores definidas com base em 3 cores, que é o mesmo que nós já vimos para o RGB, simplesmente. Diferente de RGB simples, para o RGBA eu posso definir o nível de transparência da cor. Acho que está bem explícito, então vamos pular essa parte. Cada cor também possui um valor entre 0 e 255, o mesmo, só que cada cor, quando nós estivermos a falar do alfa, vamos ver que não sai de 0 a 255. Tem aí outros limites que vocês vão ver para frente. Então, exemplos. Vamos lá testar esse sem falar muito. É aqui este terceiro cara. Então, RGBA, para usar a função que vai fazer a combinação de cores. 200, 180, 20. Então, 200, 180, 20 e 0.5. Para o RGBA, neste caso, o RGB vai funcionar exatamente como vimos antes. Eu posso passar lá valores de 0 a 255. Mas o A de alfa, ele sai somente de 0 até 1. Ou seja, para o alfa eu posso passar os valores 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e por aí vai até atingir 1. Não posso colocar 2, 3, 4, não. Somente de 0 a 1. Acho que deu para perceber. Então vamos lá salvar isso e ver qual será o resultado. Então, eu vou preferir nem falar porque eu acho que nem conheço essa cor. Acho que é um castanho ou algo assim. Sei não. Então, ele surge a partir da combinação dessas 3 cores em conjunto com o alfa. Mas para que serve o alfa? O alfa é utilizado para definir o nível de transparência de um elemento, ou da cor em si. Estou aqui a falar tanto, mas vamos lá ver como é que funciona. Por exemplo, eu disse que sai de 0 a 1. Quanto menor for, menos claro, menos opaco vai parecer a cor. Como é que funciona? Eu vou colocar 0.1 e vamos ver o resultado. Vocês veem que a cor não desapareceu, né? Parece que desapareceu porque a opacidade ou a transparência foi muito reduzida. Se vocês, eu não sei se vocês estão a conseguir ver assim, mas podem tentar inclinar o computador, porque eu aqui estou a ver muito bem, que vocês vão notar que a cor ainda está lá. Mas como a transparência foi muito reduzida, então fica meio difícil de conseguir enxergar. Isso porque eu defini que a transparência dele vai ser 1. Se eu definir que a transparência é 0, ela nem sequer aparece, porque eu disse que a transparência dele é 0 neste caso.
Eu posso brincar aí, posso colocar ponto 8. Ele vai subindo um pouco o nível. E o máximo é 1. Se eu coloco 1, você vê que ele fica praticamente... deixa-me lá ver como é que eu posso dizer. Opaco. Você consegue enxergar ele de forma direta e tal. E não tem essa cena de tipo criar dificuldade no olhar. Então, acho que está percebido essa parte. Mas antes, vou fazer só uma cena aqui para vocês notarem bem a diferença. Vou copiar o RGB que eu usei antes para o azul e vou colar aqui. Então, tudo igual, certo? Mas, se adicionar aqui o alfa e aqui colocar, por exemplo, 0.5, reduzindo um pouco a opacidade, você vê que um azul, que trabalhamos somente com RGB, é bem mais visível, bem mais opaco do que o azul que eu utilizei com RGBA. Isso porque com RGBA eu posso reduzir a transparência da cor, que foi o que eu fiz aqui. Então ele fica um pouco mais transparente em relação a este que eu só defini com RGB. E acho que já deu para perceber. Então eu vou voltar aqui, vou deixar com 0.5. Outra coisa, se vocês não quiserem usar 0, podem colocar somente 0.5, 0.3, 0.8, sei lá. Ele funciona na mesma. Vocês veem que eu atualizo e ele mantém o mesmo resultado. Então, antes de copiar, vamos passar só para o próximo exemplo. RGBA 300, 200, 100 e 0,9. Então, RGBA 300, 200, 100. Como eu disse, pode ser somente ponto 9. Então eu salvo isso, atualizo e aqui está. Aplicou uma cor aí que eu não sei bem. Há muitas cores que eu não sei nem como falar o nome. Então, o que acontece? Quando eu passo um valor acima de 255, ele basicamente pega 255 como sendo o valor que eu pensei em passar aí. Por exemplo, aqui temos 300. Mas nós sabemos que o limite é 255, certo? Sim, mas quando eu passo 300, ele pega 255 como referência. Então ele aqui basicamente o que está a fazer é pegar o 255 como a cor para o vermelho. Tanto que se eu colocar aqui 0, 0, 0 para o verde, 0 para o azul, você vê que ele fica completamente vermelho. Ou seja, ele está a pegar o 255, que é o máximo, como sendo a referência e não aquele 300 que eu passei aí. Então eu vou voltar aqui 200 e já posso copiar para colocar aqui. Vou pegar também do RGBA do exemplo 2 e colocar aqui. Então, está compreendido? Vamos lá para o próximo exemplo. Bem, próximo exemplo não. O próximo padrão para cores. E chegamos no hexadecimal. Como é que funciona o hexadecimal? O hexadecimal é um padrão de cores definido na base 16. Ou seja, ele sai de 0, ou de 1, de 0 até 15. Porque se contarmos o 0 até o 15 serão 16 caracteres. Mas como é que ele funciona? Ele sai de 0 até 9, na verdade. Agora, quando é suposto aparecer o 10, 11, 12, 13, 14 e 15,
aparecem letras do alfabeto. O A, B, C, D, E e F, sendo F o máximo, que podemos pensar que é o 255 conforme funciona lá no RGB e RGBA, e 0 como sendo o mínimo. Então, nós vamos avançar. Possui caracteres que vão de 0 a 9, conforme eu já disse antes, e de A a F, sendo esta combinação precedida do caractere cardinal. Exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, que vai ser uma combinação de alguns caracteres, precedidos sempre de cardinal. Depois passo algumas combinações aqui, ou um conjunto de números e letras, e prontos. Acho que vai entender melhor na prática. Então, vamos lá ver aqui hexadecimal. Primeiro, vou colocar um cardinal. Como eu disse, o máximo é F, certo? Então, primeiro é que você aqui pode definir em 3 números, ou 3 caracteres, por exemplo. Se vocês notarem os exemplos, ou o exemplo aqui, nós temos 6. Mas eu podia reduzir isso somente a 3 caracteres. Podes utilizar 3 caracteres, podes utilizar 4 caracteres, 6 caracteres e 8 caracteres. Não sei se existem outras formas e tal, mas até onde eu cheguei, essas são as possibilidades. Como é que funciona? É só pensar no RGB ou RGBA. Acho que vai chegar no mesmo. O RGB é formado por vermelho, verde e azul, certo? Então, se eu quiser formar vermelho com hexadecimal, pense assim: o F é o máximo, 0 é o mínimo. Quem é o R? F. Ou seja, eu já estou definindo que F é o vermelho, que é o mesmo que o R daqui. O segundo caractere que eu definir vai ser o verde. E o terceiro vai ser o azul, que é o blue. Então, se eu colocar aqui 0 e 0, eu salvo isso. O que é que pode acontecer? R, G e B, certo? Então, como eu disse que o R, que é o vermelho, vai estar no máximo e o restante vai de 0, então a cor da nossa caixa será vermelha. Deu para entender? Espero que sim. Não é muito complicado, é só prestar atenção. Por exemplo, um outro exemplo. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, violeta. Violeta eu acho que é uma combinação de vermelho e azul, algo assim. Então eu faço o quê? F para o vermelho, que é o R. 0 de G, que é o verde. E F para o azul. O que provavelmente, em teoria, eu acho que vai dar violeta. Ok, aí está. Não sei se ficou aí dúvidas, mas acho que não. Se ficou dúvida, é só repetir a aula, pelo menos essa parte em que eu explico sobre o hexadecimal, que eu acho que vais compreender, porque não é lá muito complicado. Então, eu defini aqui 3 caracteres, certo? Mas com essa cena de eu definir 4, 6 e entre outros. Se eu definir 3 e adicionar um outro, esse outro automaticamente passa a ser o alfa, que também sai de 0 a F, não de 0 a 1, conforme lá no RGBA. Aqui sai de 0 a F. O 8 vai diminuir a opacidade da cor. Então vocês veem aí, diminuiu um pouco. Se eu quisesse diminuir mais, era só reduzir o número. Vocês veem que a cor vai mudando. E se eu colocar F, que é suposto ser a cor máxima,
para além da cor máxima, também vai ser a opacidade máxima. Aí está, ele fica com uma cor vibrante. Então, acho que já deu para entender. Espero que não esteja muito complicado para você que está me acompanhando. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Não esquece de dar um like aí no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, que daí vocês vão receber novidades ou notificações sobre novas aulas todas as semanas. Então vamos continuar. Ok, então você já viu quando é que podes usar 3 caracteres para o hexadecimal e quando usar 4 caracteres. Mas quando usar 6 ou 8? Vamos ver aqui nesse último exemplo. Bem, eu acho que também já preparei aqui um exemplo. Esta cor do meio, acho que vocês podem estar testando aí só para... Enfim, para colocarem alguma coisa em prática. E vamos lá ver, aqui eu utilizei 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, foram 8 caracteres. E acho que é mesmo esse exemplo que nós vamos utilizar na nossa aula. Então, eu tenho aí 89, sem esquecer do cardinal, 45, 72, 77. Então eu salvo isso. Vamos lá ver o que acontece. Nem adianta eu tentar falar a cor porque eu não conheço. Mas como é que funciona essa cena de 8 caracteres? Antes de pegar em 8 caracteres, vou remover só 7 e 7 e vou salvar. Aí tá, temos uma cor, certo? Porque eu posso usar 3 caracteres, 4, 6 e 8. Quando eu utilizo 6 caracteres, eu estou a pedir para... Basicamente eu estou a pedir para o código me dar uma precisão maior da cor que eu estou a tentar usar. Porque eu podia simplesmente fazer o quê? Copio essa cor, certo? E colo aqui. Se eu utilizar 6 cores, como é que funciona? Os primeiros 2 caracteres são para vermelho. Então, em vez de usar somente F, eu podia fazer FF. Quer dizer, essas duas cores, ou essas duas letras são para o vermelho. Depois, 00, 2 caracteres para o verde e 2 caracteres para o azul. Se eu salvar, vocês vão ver que vai dar a mesma cor que temos aqui, certo? Mas isso foi porque eu simplesmente passei as 3 cores repetindo os caracteres. Eu podia fazer o quê? Aqui, em vez de eu passar FF, que é o máximo para vermelho, eu podia passar, sei lá, F3 para reduzir um pouco do vermelho. Não se notou assim tanta diferença. Vamos ver se eu colocar F0 e aqui colocar, por exemplo, 33. Não coloquem na cabeça que os valores aqui devem ser sempre iguais. Vocês notem que para o vermelho eu coloquei F0, são diferentes. O verde eu coloquei 00, bem, são iguais. E o azul coloquei 33, que também são iguais, mas nem sempre serão iguais. Isso vai depender da tua forma de usar ou da combinação de cores que queres atingir. Então, se eu atualizo agora, você vê que ele ficou em um tom vermelho. Se eu subir, por exemplo, o verde e colocar C0, não te esqueças, sai de A até F, ou seja, A, B, C, D, E e F. Pode usar qualquer um deles. Então eu salvei, atualizo e aí está, a cor vai mudando. Ou seja, se eu passar 3 caracteres, vai ser entendido como RGB. Se eu passar 4 caracteres,
será entendido como RGBA. Só que, se eu passar 6 caracteres, vai ser dividido. Os primeiros 2 caracteres serão R, os 2 segundos serão G e os 2 terceiros caracteres serão o B, que é o azul. Se eu passar mais 2 valores, esses 2 últimos serão o alfa. Então, se eu atualizo, a cor mantém-se, mas a opacidade foi reduzida. Eu vou passar aqui, já nem lembro qual é que estava no exemplo, então 89, 45, 72, 77. 89, 45, 72, 77. Se eu atualizo agora, deixa-me lá ver. Aí está. Agora o que eu vou fazer vai ser somente copiar as combinações que eu utilizei aqui e colar aqui, que é para depois eu deixar isso lá no repositório e vocês poderem baixar e encontrar lá tudo organizadinho, bem explícito, para vocês poderem fazer aí vossas brincadeiras e tal, ou fazerem vossos testes e tal. Uma última coisa, a aula está a ficar longa, mas enfim. Você aqui pode passar letras em minúsculas, não faz mal. Posso colocar, por exemplo, FFA, que seria máximo para o vermelho, máximo para o verde e A para o azul. Se eu atualizo, a cor mudou. Mas nota que eu utilizei em minúsculas, o que, como eu já disse, não faz mal. Ok, então essa foi a aula de hoje. Um bônus extra que eu posso passar aqui é: essas não são as únicas formas de definir cores em HTML ou em CSS. Ou HTML e CSS, porque isso aqui se usa tanto no HTML quanto no CSS. Existe também a forma de que eu passo o nome da cor direito. Por exemplo, eu quero um preto, posso colocar um black. Isso, claro, em inglês. Aí ele muda a cor do fundo. Podia ser um, sei lá, um blue, por exemplo. Aí está. Podia ser um pink e tal. Nenhuma cor tá me convencer. Deixa-me lá ver o que, é que eu posso colocar. Green, que é um verde. Enfim, white, que é o branco em si, mas não vai se ver muita mudança porque o fundo por padrão já é branco. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa um like aí. Tem alguma dúvida? Deixe um comentário. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receberem notificações sempre que for lançada uma nova aula. E obrigado pela vossa atenção. Eu sempre gosto de acabar com essa tela, então, adeus.